de hoje nós vamos tratar sobre um comunicado publicado pela ISA-CETEP contendo uma enorme quantia de proventos a serem pagas aos seus investidores no início de 2024. Então, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Então vamos direto ao aviso aos acionistas que traz várias informações em relação a esses proventos. Temos aí um valor total um pouco superior a 1 bilhão e 452 milhões de reais, que correspondem a aproximadamente R$ 2,20 por ação de ambas as espécies. Então, as ordinárias e as preferenciais receberão esse mesmo valor por ação, sujeitos, como destacado aí no aviso, à retenção do imposto de renda na fonte numa alíquota de 15%. Então, nesse caso, esse dividendo aí de R$ 2,20 é o valor bruto. Para você ter acesso ao valor que de fato você vai receber, considerando o número de ações que você detém da ISA-CETEP, é preciso que você desconte desse valor os 15% do imposto de renda. Então ele traz também um cronograma de pagamentos, com um valor aproximado de 160 milhões sendo pagos até o dia 15 de janeiro de 2024, e o maior percentual desse valor pouco superior a 1,2 bilhões de reais, pagos até o dia 10 de abril de 2024. Então, em relação à TRPL4, temos aí os principais indicadores encontrados no site do Investidor 10, com o ativo sendo cotado atualmente a R$ 26,32. Agora, vale frisar que esses dados aqui são relativos ao dia posterior à publicação desses proventos. E como destacado aí na tela, tivemos aí aproximadamente uma alta de 5% no dia após o anúncio do pagamento desses juros sobre capital próprio. Um dividend yield atual de 4,23%, que obviamente será incrementado em razão do pagamento desses novos proventos pela ISA-CETEP. E a pergunta mais importante para o investidor pós a publicação do pagamento de dividendos é justamente o valor que será recebido. Bom, na prática, nós temos o seguinte cenário: o pagamento de R$ 2,20 por ação via juros sobre capital próprio, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte com a alíquota de 15%. Então o valor bruto pago por ação é de R$ 2,20 aproximadamente. O valor líquido, já considerando o desconto do imposto de renda, será de R$ 1,87, também aproximadamente. A cotação atual é de R$ 26,32. Então, considerando essa cotação, o dividend yield é de aproximadamente 7,2%. E para fixar, temos aí o valor líquido por ação que você vai receber por cada ação que você tem da TRPL4 de R$ 1,87 e um dividend yield médio de 7,2%. Já é importante também deixar claro que para saber o valor que você irá receber, basta multiplicar o valor líquido por ação pelo número de ações que você tem. Então vamos a um exemplo. Se você como investidor possui 500 ações da TRPL4, sendo assim você pega 1,87, o valor líquido a ser recebido por ação, e multiplica pelo número de ações. Nesse exemplo, 500 ações. Então nós chegamos ao resultado do valor líquido a ser recebido com base nesse anúncio de R$ 935. E é importante também lembrar que o valor do dividend yield leva em conta o preço médio de compra da ação. Então cada investidor tem o seu. Caso ele esteja abaixo do valor da cotação atual, o dividend yield será maior. E num exemplo aqui prático para você entender, vamos imaginar que um investidor tem um preço médio de compra de R$ 22,00, portanto, abaixo da cotação atual, que é de R$ 26,32. Nesse cenário, considerando esse anúncio, o dividend yield desse investidor é de 8,5%, portanto, bem acima dos 7,2%, considerando o valor da cotação atual. E outra dúvida que pode aparecer para o investidor é: até quando eu posso receber esses proventos? Bom, então preparamos aí essa planilha com os principais dados relativos a esse novo anúncio de proventos pela ISA-CETEP. A data de aprovação, 8 de dezembro de 2023, o tipo de pagamento é via juros sobre capital próprio, então sobre ele incide uma alíquota de 15% do imposto de renda. A data com, ou a data em que você deve deter ações da ISA-CETEP para fazer jus ao recebimento desses proventos, é até o dia 13 de dezembro de 2023.
A data do pagamento, veja, no anúncio você viu que existiam duas datas de pagamento previstas, uma em janeiro e outra em abril. Então, considerando que eles colocaram até nas duas datas, como não temos certeza sobre a data específica do pagamento, vamos considerar para esse caso específico a última data prevista que foi colocada. E ela é o dia 10 de abril de 2024. E o yield líquido, pós o desconto desses 15% de imposto de renda, ficou em aproximadamente 7,2%. Agora, muita atenção a esse asterisco aí, confirmando que o yield considera, nesse cálculo aqui, a cotação atual do ativo. E como explicado anteriormente, para você entender qual é o seu yield, você deve pegar o dado relativo ao preço médio de compra que você tem em relação às ações da ISA-CETEP. E claro que toda vez que temos um anúncio que ultrapassa as projeções dos analistas de mercado, que previu aí um pagamento para esse ano de 2023 na ordem de 1,75 a 1,85 de dividendo pago por ação, e anunciado foi de 2,20, então aí uma margem de diferença um pouco acentuada, ele gera uma expectativa em relação aos investidores de continuidade de pagamentos nesse patamar. Agora vamos dar uma olhada no histórico de pagamento de dividendos da ISA-CETEP, e aí considerando as informações contidas no site do Investidor 10. Então notamos aí uma recorrência no pagamento de dividendos nos últimos 10 anos da ISA-CETEP, e chama a atenção os dividendos pagos nos anos de 2018 e 2021, fugindo muito da média histórica desse ativo. Em 2018, por exemplo, nós temos um dividendo por ação pago na ordem de R$ 3,14. Considerando isso, temos um dividend yield de 18,17% e um payout acima de 100%. Já em 2021, nós temos um pagamento recorde de dividendos na ordem de R$ 3,59 por ação, com um dividend yield acima de 14% e um payout de quase 100%. Então veja que há, nesses casos específicos de 2018 e 2021, um descolamento da média histórica no pagamento de proventos pela ISA-CETEP. Isso nos traz um sinal de alerta, porque você pode observar que em 2018 houve um pagamento acentuado de dividendos que não foi repetido em 2019 e 2020. O mesmo ocorrendo com o pagamento acentuado de 2021, que não foi repetido em 2022. E esse pagamento elevado de 2021, que é o recorde até o momento da ISA-CETEP, acaba trazendo manchetes como essa. Dividendos da ISA-CETEP secam após o recorde de 2021. O que houve e o que esperar para 2022? Bom, nessa reportagem específica, o CEO da companhia acabou trazendo detalhes acerca dos resultados e também do pagamento de proventos, tanto em 2021, naquele montante mais elevado, quanto as expectativas para 2022, muito menores do que os pagamentos realizados em 2021. Para 2021, ele explicou que houve uma preocupação em relação à possibilidade de uma modificação na legislação tributária em relação aos proventos pagos aos acionistas. Então, em razão disso, houve por parte da companhia uma alocação do resíduo de 2020, dos resultados do primeiro semestre de 2021 e de outro relativo aos resultados do segundo semestre também de 2021, que seriam pagos apenas no início de 2022. Então, considerando todos esses valores, houve aí esse pagamento concentrado em 2021 muito acima da média da companhia. E para 2022, o CEO acabou apontando como principal fator para uma redução no resultado do lucro líquido regulatório, uma mudança no fluxo de recebimento da RBSE, ou Rede Básica de Sistema Existente. É uma indenização que é paga às empresas do setor elétrico em razão da renovação dos contratos de concessão ainda no ano de 2012, promovido pelo governo Dilma Rousseff. Esses recursos são oriundos de um adicional que é acrescentado na tarifa de energia elétrica cobrada pelas distribuidoras sempre no mês de julho, a cada ano, e é repassada às empresas de transmissão, entre outras que compõem o setor elétrico. Então, nesse caso, como vemos aí nesse comparativo, houve de fato uma expectativa frustrada em relação ao antigo fluxo de recebimento dessas indenizações, principalmente no que está destacado aí em vermelho nos anos de 2021 a 2023. Note que
Nesse período, que compreende o segundo semestre de 2021 até o primeiro semestre de 2023, a expectativa era de recebimento de algo em torno a 2,2 bilhões de reais em relação a essa indenização. Já em relação ao novo fluxo de recebimento da RBSE, note que houve aí uma redução superior a 50% no recebimento dessas indenizações, o que corresponde a um valor superior a 1 bilhão de reais a menos no resultado do lucro líquido regulatório da companhia. Isso traz um impacto severo quando são reportados os resultados trimestrais da companhia aos seus acionistas e ao mercado, e acaba gerando aquele tipo de manchete que induz o investidor a tomar decisões precipitadas, como lucro líquido regulatório da ISA-CETEP reduz em mais de 60% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Então, você não pode pautar a sua métrica para traçar os seus investimentos com base em manchetes, sem entender as circunstâncias que cercam cada uma dessas notícias. Agora, traçando um cenário para 2024, a pergunta que fica para o investidor é, considerando o que foi pago agora em 2023, será que a ISA-CETEP terá capacidade para manter esse patamar elevado no pagamento de proventos ou até superar os pagamentos realizados em 2023? Bom, aqui nesse cronograma de amortização da dívida bruta da companhia, publicado em seu site e também acompanhando os resultados trimestrais que são publicados para o mercado, nós temos uma amortização programada da companhia em 2024 superior a 2,1 bilhão de reais. Então, é um valor considerável a ser amortizado e dentro desse período que engloba 2023 até 2044, é o maior valor de amortização, porque ainda que exista um valor aí de 2027 a 2031 de 3,6 bilhões, esse valor corresponde a 4 anos, enquanto proporcionalmente esse valor de 2,1 é só para o ano de 2024. Então, um montante considerável para ser pago aí, amortizado da dívida da companhia no próximo ano. Além disso, nós temos, na publicação do último resultado, no terceiro trimestre de 2023, um panorama acerca do CAPEX, ou dos investimentos a serem realizados em relação aos projetos dos quais foi vencedora a ISA-CETEP no primeiro leilão de 2023. Então, destacado em vermelho, temos um total de investimento quase de 5,6 bilhões de reais. E aqui, nesse outro quadro destacado, existe a curva de CAPEX, que indica exatamente o percentual dentre o valor total de investimento a ser aplicado em cada ano até a finalização do projeto. Então temos aí em 2024 uma projeção de aplicação de 5% do valor total de investimento para esses 3 projetos, o que corresponde a aproximadamente 280 milhões de reais apenas nesses projetos. Então é um panorama de pagamento de dívida e de investimentos a serem realizados pela companhia muito elevado e acaba trazendo aí reflexos consideráveis à necessidade de reserva de capital para fazer frente a esses investimentos e também ao pagamento de dívidas, o que pode, obviamente, gerar reflexos na distribuição de proventos aos acionistas. Então, considerando todo esse contexto, é imprescindível que o investidor, quando define uma estratégia para investimentos, se paute em informações que são claras e tragam uma maior previsibilidade à sua estratégia de investimento, obviamente somada a uma margem de segurança maior em relação ao que ele projeta e ao que de fato vai se concretizar. A própria companhia, a ISA-CETEP, divulga de forma clara em seu site a política de remuneração ao investidor, trazendo aí como dividendo mínimo o maior valor entre 359 milhões de reais e 25% do lucro líquido do exercício, mas ela deixa claro também que adota como prática para distribuição de proventos um mínimo de 75% do lucro líquido regulatório, que seria o payout, limitada a uma alavancagem de 3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Hoje, essa alavancagem, na publicação dos resultados do terceiro trimestre de 2023, está na ordem de 2,46 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA. Então, sob controle e podendo, pelo menos em relação a essa métrica, proporcionar o cumprimento dessa prática de distribuição de lucros acima de 75% de payout. Então, por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.